nosso abrigo no temporal. Hoje eu quero meditar com você nas palavras do Salmo 102, dos versos de 1 a 5. Ó Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o rosto quando estou angustiado. Inclina os ouvidos para mim quando eu clamar, ouve-me depressa. Pois meus dias desaparecem como fumaça e meus ossos ardem como brasas. Meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso, até me esqueço de comer. De tanto gemer, meus ossos se apegam à pele. Hoje eu quero, nesta nossa meditação, trazer à tona a importância desse salmo para nós, mas contextualizando para uma questão contemporânea. E eu gostaria de iniciar dizendo, fazendo aqui uma leitura sobre como geralmente as pessoas veem a questão da depressão. Para alguns que entendem que a depressão diz respeito apenas ao aspecto físico, que é apenas uma questão química do cérebro, Portanto, para essas pessoas basta tomar remédio e descansar. Outras acreditam que é uma questão de preguiça, de falta de fé, ou apenas um sinal de fraqueza. Esses que pensam dessa maneira costumam chegar perto de alguém deprimido, angustiado e dizer para ele: reaja, arrependa-se, endireita sua vida com Deus, aprume e faça aquilo que é certo. Eu quero dizer para você hoje que enquanto nós não aproximarmos essas duas leituras, e não quero fazer juízo de qual está mais certa ou errada, mas eu quero dizer que enquanto continuarmos, enquanto a sociedade continuar perdendo de vista a pessoa que sofre, nós também perdemos a capacidade de tornar o sofrimento uma oportunidade de nos sensibilizarmos com aquele que sofre e também uma oportunidade de perceber Deus em meio ao sofrimento. Pessoas em sofrimento precisam chorar, precisam derramar seu coração, precisam ser consoladas, em vez de serem imediatamente caladas com instruções da maneira como elas devem agir. Eu quero que você considere um fato que nós já trouxemos aqui algumas vezes. Se dissemos e afirmamos que as Escrituras são divinamente inspiradas por Deus, nós precisamos considerar um salmo como este e precisamos pensar porque Deus nunca censurou esse tipo de oração e porque elas estão aqui em nossas Bíblias. Você pode perguntar por que então nós temos orações como essas, que mostram a aflição mais profunda da alma daquele que sofre. A resposta é uma só. Deus entende o sofrimento humano. Nenhuma afirmação de dor, de agonia, de angústia é ilegítima diante de Deus. Nenhuma. E eu quero te dizer que Deus continua sendo Deus para aquele que sofre. Não porque ele precisa fazer alguma expressão de alegria, ou precisa provar para qualquer pessoa que ele controla bem as suas emoções. Porque nós dependemos exclusivamente da sua graça e de todos os dispositivos que Deus nos colocar diante de nós para dar-nos respostas, seja remédios, sejam medicamentos, sejam tratamentos, seja de onde vier. Toda a graça que nos atinge
é para que o nome de Deus seja glorificado, seja por qual meio for. Neste salmo, eu quero te dizer que Deus mostra o quão gracioso e misericordioso Ele é. Deus está ao nosso lado em meio a todas as nossas motivações mais confusas. Olha o que o salmista está dizendo. O Senhor ouve a minha oração. Ele já começa dizendo que Deus ouve a oração. Aqui, neste salmo, nós não o lemos todo, mas eu quero que você faça isso. O salmista relata sinais de febre. Ele diz que ele geme internamente, ele demonstra desgaste físico, abatimento emocional, insônia, febre, né? Ele demonstra que apetite, né, decaído, choro incontrolável. Ele se sente rejeitado, ele fala aqui, né, como aquela coruja, né, que fica solitária entre os escombros. Todos, se fôssemos ler à luz de uma interpretação mais médica, nós poderíamos dizer ele está em depressão. Todos os sinais de um diagnóstico de depressão aparecem aqui. Mas eu quero te desafiar a aprofundar essa leitura, porque ela nos aproxima de Deus, ela nos conecta com a realidade de quem está sofrendo, como o salmista que está escrevendo, mas também nós percebemos que não estamos sozinhos. É por isso que, bem no meio do salmo, lá no verso 19 e 20, ele diz: pois o Senhor olhou do alto do seu santuário, ele olhou dos céus para a terra, para ouvir os gemidos dos presos, para libertar os condenados à morte. Que o nosso coração se encha dessa viva esperança e dessa certeza. Deus se levanta do seu trono para ouvir todos os gemidos, todas as aflições daquele que clama com sinceridade. E se esta é a sua condição hoje, eu quero orar com você. Eu quero que a palavra de Deus motive o seu coração. Que você ouça a voz de Deus e que você receba dele toda a graça, de quais meios forem que ele quiser te abençoar. Seja por meio dos médicos, dos medicamentos, das orações, dos milagres, que o Senhor possa confortar o seu povo e que nós possamos vê-lo vir do céu para a terra em nosso auxílio. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a crer, Pai, porque o nosso sofrimento, ele é muito inferior à sua capacidade de nos amar, mas nós temos dificuldade de ver assim. Então nos ajude, então nos sustente, que o Senhor ajude aquele que sofre, aquele que agora tem esse lamento, tem essa dúvida e não sabe se pode orar diante do sofrimento, mas que essas palavras sejam transformadas em incenso que sobe até o seu trono, e de lá o Senhor ouve e atende a oração do aflito. Abençoa-o, abençoa-nos, abençoa o teu povo com paz. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor derrame a sua shalom sobre a sua vida e sobre a sua família.